Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Deputados aprovam em primeiro turno proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Transferências constitucionais a estados e municípios vão ficar fora dos limites do teto. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Pichitsky. Hoje de manhã tem sessão para votar o projeto sobre a repatriação de recursos brasileiros no exterior. Em debate na comissão especial que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, relator descarta a anistia para o Caixa 2. Hoje é terça-feira, 11 de outubro. Agora em Brasília, 8 horas e 45 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que já está no ar. O plenário aprovou na noite dessa segunda-feira a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Ao longo de todo o dia, a chamada PEC do teto, foi debatida aqui na Câmara. Pouco depois do meio-dia desta segunda-feira, o presidente Rodrigo Maia já estava no comando da mesa do plenário. O deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, apresentou o primeiro recurso regimental do kit de obstrução que seria empregado pelos adversários da proposta durante todo o dia. Apresentamos à mesa, a bancada do PT, um requerimento para retirada de pauta deste requerimento que Vossa Excelência leu. Eu reclamo a Vossa Excelência para que ele seja aceito e possa ser apreciado pelo plenário. Deputado, não há a previsão de retirada de pauta de um requerimento de procedimento. Por isso eu indefiro a sua questão de ordem. O debate sobre o conteúdo da proposta começou cedo, mesmo em meio às tentativas de barrar o avanço da votação. Não somos contra limitar os gastos públicos à arrecadação. O que somos contra e vamos combater é limitar os gastos apenas nas áreas sociais, apenas na saúde, na educação, na assistência social, para poder, tem que ficar bem claro, para quê? Para aumentar o lucro dos banqueiros. 12 milhões de desempregados, os estados e municípios brasileiros quebrados, e com a quebradeira dessa não há de se falar em aumento de gasto de saúde e educação, quando todos nós sabemos que quem responde pela maior parte dos gastos são os municípios e os estados. Pouco mais de uma hora depois de abertos os trabalhos, o plenário aprovou a derrubada do intervalo regimental de 2 sessões que eram necessárias para a votação da proposta. Era o último obstáculo antes da apreciação do texto que proíbe aumento de gastos públicos por 20 anos. Votaram sim, 255. A patuscada funcionou. Não, 9, uma abstenção, o requerimento foi aprovado. O debate geral sobre o mérito da proposta se estendeu por todas as etapas da sessão. Podem ter certeza que será judicializado o mérito dessa matéria, porque ela viola preceitos pétreos da Constituição. Entre eles, direitos e garantias individuais que cada cidadão tem de acesso à saúde, de acesso à educação, que são direitos universais hoje. Nós precisamos aprovar a PEC do controle de gastos, como nós também aprovamos a lei de responsabilidade fiscal contra o voto do PT. Contra o voto do PT e dos partidos que os apoiam. O debate durou cerca de 14 horas. O texto estabelece que não pode haver aumento de despesa pública acima da inflação. Isso vale para todos os órgãos públicos e começa a valer no ano que vem, exceto para a saúde e educação, que entram nessa regra em 2018. A proposta principal do limite de gastos públicos por 20 anos teve 366 votos a favor, 58 a mais do que o necessário para aprovação. E antes mesmo do placar final, o relator já comemorava. Parabéns, deputados conscientes. Parabéns, deputados que estão ouvindo as multidões. Parabéns, deputados que ouviram a crise e sentem a crise lá na base. Não haverá corte. O limite individualizado vai ser corrigido de cada poder, de cada órgão, pela inflação. Não há congelamento. Como se trata de proposta de emenda à Constituição, é preciso que a matéria seja aprovada também em um segundo turno, aqui na Câmara, antes de ser enviada para análise do Senado. A votação em segundo turno está prevista para o dia 24 de outubro. E vamos repercutir a votação dessa PEC no plenário com a repórter Mariana Pichitsky, que está agora no Salão Verde. Bom dia, Mariana.
Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Foram 14 horas de debates ontem. Tem a discussão ainda no segundo turno. Nós vamos aqui aproveitar e fazer uma rodada com o deputado, um vice-líder do PT, deputado Zé Geraldo, e o vice-líder do PMDB, deputado Hildo Rocha. Começando com o deputado Zé Geraldo. Deputado, que análise o senhor faz dessa proposta aprovada ontem em primeiro turno na Câmara? Primeiro que o nosso país, o momento político, adquiriu a possibilidade de transformar mentiras em verdade. E esta é mais uma mentira que foi contada de que o país precisa limitar gastos para os próximos 20 anos. E, ao mesmo tempo, se debate sobre o desemprego, que precisa gerar emprego. Ora, toda vez que o público e o privado investir menos, nós vamos ter menos emprego. Então, é claro que nós vamos ter também, na ponta, menos emprego no serviço público. E é claro que os serviços públicos, educação e saúde, vão piorar. Agora, aqui na Câmara, teríamos alguns parlamentares em número suficiente para aprovar, se não fosse a ofensiva do governo federal. Muitos parlamentares saíram de lá amedrontados. Quem não votar nessa PEC não pode nem passar mais aqui na porta da Casa Civil. Então nós estamos começando a viver também um período de ditadura civil no Brasil. Isso é muito ruim para o povo brasileiro. Bom, deputado Hildo Rocha, vice-líder do PMDB, como é que o senhor analisa essa proposta aprovada ontem? A PEC 241, ela vai tirar o Brasil dessa série crise financeira e econômica que vem passando, porque nós vamos passar a administrar melhor despesas, essas despesas que estavam descontroladas, levando o Brasil a contrair ainda este ano um déficit de 170 bilhões de reais, isso é o déficit primário, e o déficit nominal de mais de 500 bilhões de reais, quando você inclui o pagamento dos juros. Isso é impraticável, isso prejudica o Brasil e isso prejudica os mais pobres. No momento em que você aprova a PEC 241, você diminui os juros e quem mais paga juros no Brasil é o próprio governo federal. E aqueles rentistas deixarão de ganhar o tanto que ganham hoje, porque vão passar a aplicar no mercado produtivo. Ao invés do mercado especulativo, passarão a aplicar no mercado produtivo. Esse dinheiro que hoje é captado pelo governo federal passará a ser captado pelos empresários e será jogado na produção, o que vai gerar mais emprego e desenvolver o país que nós estamos precisando, porque com 12 milhões de desempregados, um déficit de 170 bilhões e uma inflação galopante, não é possível continuar dessa forma. Deputado Zé Geraldo, para o segundo turno previsto para 24 de outubro, o PT prevê algum outro tipo de estratégia ou já dá como certa a aprovação dessa PEC? Não, eu acho que nós teremos pela frente um grande debate na sociedade, nós teremos o segundo turno exatamente para isso. Essa votação foi a toque de caixa, há uma pressa do governo federal. Portanto, eu penso que nós vamos ter nesse país um debate sobre tudo o que está acontecendo e nós podemos ter mudanças sim, no sentido de não aprovar essa PEC, porque não é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de buscar receita porque não cria um imposto federativo, né? Acabou com a CPMF por birra política no Senado, por 2 votos, e nunca se recompôs o dinheiro para a saúde. Hoje nós temos um déficit de mais de 40 bilhões, a CPMF estaria gerando isso. Só que a Fiesp, os empresários ricos, não querem que crie mais impostos, porque no fundo quem paga é ele. O problema do governo é esse, não combate a sonegação. Tem mais de 1 trilhão para ser executado de dívidas, inclusive que está em fase de cobrança judicial, e não se cobra nem 10% dessa dívida. Portanto, o governo que está aí é um governo que está exatamente governando para os mercados. Quem são os mercados? Os ricos e os pobres que vão se lascar nesse tipo de governo. Deputado Hildo Rocha, sua previsão para essa votação do segundo turno da PEC? Será aprovada com certeza, com um número muito maior, porque aqueles que faltaram virão participar, porque já perceberam que esta PEC é a PEC da salvação do Brasil, desta geração e das futuras gerações. Vamos acabar com a especulação financeira, vamos administrar melhor os gastos do governo e evitar aumento de carga tributária. Hoje, a riqueza que é produzida no Brasil, 33% vai para o governo, o que implica dizer que poderia estar movimentando mais a economia, mas está indo para o governo, para uma ciranda financeira, que é para boa parte dela para pagar juros.
E aí você fomenta cada vez mais aquelas pessoas que vivem de renda, aquelas pessoas que vivem de emprestar, os agiotas do poder público. Vamos acabar com a agiotagem no poder público e fazer com que o governo exerça seu real papel, que é criar situações de desenvolvimento e criar um ambiente de confiança para que o país possa voltar a trilhar o caminho do desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, com a PEC 241. Deputado, eu queria só pontuar a opinião dos senhores sobre, com essas novas regras que estão sendo aprovadas, como é que deve ficar na avaliação dos senhores essa pressão com os gastos na Previdência, com o aumento dos idosos, o aumento da população idosa nos próximos anos? Olha, sem dúvida nenhuma, nós teremos que ter uma reforma da Previdência. O déficit também na Previdência é muito grande. Só a PEC 241 não vai resolver. O que a PEC 241 resolve é limitar os gastos, evitar que seja criado receitas fictícias que eram criadas comumente aqui no Congresso Nacional para atender diversos lobbies que existiam e continuam existindo no Congresso. E isso dá mais, inclusive, protagonismo para os próprios congressistas, tanto para os deputados como os senadores, porque agora quem vai dizer para onde vai os recursos que o cidadão paga de tributos que deve ser revertido a seu favor em serviços públicos, quem vai dizer somos nós. Nós é que vamos dizer quanto vai ser destinado à educação, quanto é destinado à educação fundamental. Hoje, para que você tenha uma ideia, nós gastamos 8 vezes mais em ensino superior do que em ensino fundamental. Na Coreia do Sul é 1 por 1. Cada 1 centavo que é gasto no ensino fundamental, 1 gasto no ensino superior. Então nós temos que criar prioridade. E esta casa é a casa do debate, a casa do povo brasileiro. É aqui que tem que ocorrer as decisões no que diz respeito ao tributo que o povo brasileiro manda. Logicamente que o governo tem a obrigação de mandar para esta casa a sua proposta orçamentária, mas quem vai decidir a partir de agora somos nós, porque acabam as fixações. Deputado Zé Geraldo, sua impressão sobre essa questão da Previdência? A questão do Brasil não é só econômica, ela é política, é uma questão de prioridade. Nós temos economias mais frágeis que investem mais em educação, por exemplo. Eu só acho que nós não podemos, no momento em que se produz muito mais, com mais tecnologia, um trabalhador hoje que trabalha há 30 anos, ele produz muito mais porque ele tem tecnologia. E quer se impor a ele um limite de idade de 70 anos, quer dizer, não tem cabimento aceitar uma proposta dessa. Nós temos que fazer uma reforma da Previdência, mas não essa reforma que o governo Temer, que o Meirelles está querendo mandar, está mandando para o Congresso Nacional. O Partido dos Trabalhadores vai debater e não vai votar de jeito nenhum nessas propostas, são ruins para o Brasil. Tudo que nós votamos aqui, o impeachment, o pré-sal, a 241, reforma de Previdência, só vai levar o Brasil para trás. Nós temos que levar o Brasil para frente. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Bom, hoje tem uma sessão extraordinária prevista para daqui a pouco, uma pauta, medidas provisórias para serem discutidas e o projeto da repatriação dos recursos do exterior, que pode ser votado hoje, era um acordo anunciado, inclusive, pelo presidente Rodrigo Maia. Deputado Hildo Rocha, é possível avançar, votar esse projeto da repatriação de recursos para o exterior? Já há acordo? Eu acredito que hoje haverá um acordo entre os líderes dos partidos com os governadores. Ainda há uma dificuldade com os governadores, mas, inclusive, eu apresentei uma emenda aqui no plenário em que, além da cota parte do imposto de renda que cabe aos estados e municípios e também a multa que é gerada em função do não pagamento do imposto de renda, da não declaração do imposto de renda, também seja distribuída por os estados e municípios e não fique apenas com a União. Deputado Zé Geraldo, você acredita que é possível avançar no acordo passando algum valor para os governadores? Com certeza. Eu acredito que no Brasil tudo tem que ser compartilhado, inclusive os novos impostos a serem criados tem que ter a participação de Estado e município. E não há polêmica, isso não é nem um repatriamento, isso é uma taxação, porque repatriamento é quando você vai obrigar a vinda de todo o capital. Nesse caso, o cidadão paga a taxação que a lei o impõe e ele pode, se preferir, continuar com o dinheiro lá no exterior. Se preferir, traz para o Brasil. Ok, deputado Zé Geraldo, deputado Hildo Rocha, obrigado pela entrevista. Boa sessão daqui a pouco. Vera. Obrigada, Mariana. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou que o governo vai apoiar a aprovação de um projeto que reduz impostos para a importação de equipamentos usados em esportes olímpicos e paralímpicos. A declaração foi dada durante a audiência pública promovida pela Comissão de Esporte da Câmara.
O ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, afirmou que não se pode deixar o clima esfriar após os Jogos Olímpicos. Para ele, é importante manter o investimento na ampliação da infraestrutura esportiva. Pisciani prometeu apoiar o projeto de lei que reduz o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, sobre a importação de equipamentos esportivos. O deputado João Derli, um dos autores do convite ao ministro Pisciani, está otimista. Isso é fundamental, importante para modalidades como remo, vela, ginástica olímpica e diversas paralímpicas. Então, o ministro se comprometeu que vai ajudar para que a gente possa ter novamente essa lei. Pisciani também aproveitou a audiência pública para defender a organização brasileira nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Brasil mostrou a sua capacidade de entrega, a sua capacidade de organização e o grande ativo que nós mais uma vez demonstramos ao mundo inteiro foi a nossa população, que é quem de fato encantou o mundo pela forma como recebeu a todos, pela forma como acompanhou as competições e pela forma segura, tranquila com que os jogos transcorreram no nosso país. O presidente da Comissão do Esporte, deputado César Halum, afirmou que o Ministério está em sintonia com a comissão e que, em conjunto, projetos como a reestruturação do Bolsa Atleta serão aprovados. Ele também rebateu as críticas de que o país não poderia ter sediado uma Olimpíada. Isso é uma questão de momento político que o país atravessava. Porque há 6 anos atrás, o povo brasileiro foi para as ruas pedir para a gente ter o direito de sediar a Copa do Mundo, de sediar as Olimpíadas. O povo queria, era uma vontade popular. No momento em que o Brasil entrou em uma crise econômica e política, as pessoas se aproveitavam para dizer: está fazendo um campo de futebol, um ginásio de esporte, uma arena e falta hospital, falta aquilo. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O orçamento é composto atendendo os diversos setores e, portanto, o orçamento do esporte não pode ser gasto com o orçamento da saúde. O da saúde não pode ser gasto com a educação. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que autoriza cooperativas de crédito a prestar serviços financeiros a municípios e órgãos públicos. Essa é uma forma de facilitar a vida de quem vive em cidades sem agências bancárias e busca garantir que os recursos circulem no próprio município. Você sabia que 10% das cidades brasileiras não tem nenhuma agência bancária? Em 560 municípios, para fazer as transações bancárias básicas, os moradores recorrem a cooperativas de crédito, que são instituições financeiras sem fins lucrativos, em que os usuários participam como sócios, ou então utilizam os chamados correspondentes bancários, como agências dos Correios e casas lotéricas. Muitas agências de correio oferecem serviços de correspondente bancário. Então, ainda que não haja bancos, agência de bancos, alguns serviços bancários podem ser acessados em regiões mais remotas nas agências de correios. Bom, dito isso, as cooperativas estão presentes em muitos dos municípios em que não há agências bancárias e elas podem oferecer serviços financeiros mais completos do que os oferecidos pelos correspondentes bancários. Mas bem além dos correios e lotéricas que intermediam saques e recebem contas, as cooperativas também concedem empréstimos e são por isso atores importantes na vida prática das cidades menores. Mas hoje a lei proíbe que elas ajam plenamente como instituições financeiras, já que não podem prestar serviços financeiros aos municípios e seus órgãos. Um projeto de lei analisado pela Câmara quer mudar isso, para que as cooperativas possam, por exemplo, intermediar o pagamento dos salários de servidores municipais. Esses recursos todos que necessariamente teriam que ser alocados para um outro estabelecimento no outro município ficarão no município. Então você pode gerar emprego, evidentemente você vai fomentar o desenvolvimento local, até porque os recursos locais permanecem no local. Não poderia haver sequer resistência, embora a gente saiba, né? Quem tem resistência? Os bancos oficiais. Por que eles não colocam, então, nos 560 municípios onde não existe Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, não existe nenhum banco oficial? A verdade é que é uma guerra de mercado. E na guerra de mercado, a Constituição diz que você tem que privilegiar a cooperativa. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário da Câmara. Depois, segue para o Senado.
E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. No plenário, deputados aprovam em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos. Comissão de Constituição e Justiça aprova um projeto que autoriza cooperativas de crédito a prestar serviços financeiros a municípios e órgãos públicos para facilitar a vida de quem vive em cidades sem agências bancárias. Agora em Brasília são 9h04 e você vai ver depois do intervalo. Parte das 10 medidas de combate à corrupção, criminalização do Caixa 2 é tema de debate na comissão especial que analisa as propostas do Ministério Público. Agora em Brasília, 9h06. O Câmara com Notícia está de volta. A criminalização do Caixa 2 é parte das 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público, o que é discutido em uma comissão especial aqui da Câmara. A comissão se reuniu para debater esse tema. Noite do dia 19 de setembro, o plenário da Câmara. Uma tentativa de votação causou alvoroço entre os deputados. O projeto, que tratava de Caixa 2 de campanha, poderia inocentar aqueles que tivessem cometido o crime até então. Eu vou dar andamento na sessão. Eu quero saber quem é o relator do projeto. Reabertura da discussão em turno único do projeto de lei 1210/2007. Há requerimento de retirada de pauta sobre a mesa. Deixa o plenário. Deixa o plenário decidir. Golpe da madrugada. Faça esse apelo, encerra a sessão. Não vai terminar bem, presidente. Não vai terminar bem isso aqui. A proposta não foi votada. Na comissão especial, as críticas. Aquilo teria sido um erro histórico e uma gambiarra legislativa, segundo o relator da comissão. Existe uma regra básica no mundo jurídico. A lei não volta no tempo para prejudicar o acusado. A questão debatida em plenário e colocada diante da comissão especial é: se o crime de Caixa 2 for tipificado daqui em diante, o que se faz daquilo tudo que aconteceu antes? Com a palavra, os especialistas. É o velho brocardo jurídico, tempus resti actum. Então, o que foi praticado contra a lei antes da nova lei continua a ser passível de punição nos termos da lei. Toda e qualquer conduta anterior a essa previsão legal só será apenada à luz da legislação em vigor até aquele momento. Não haverá possibilidade alguma de retroatividade aqui da lei penal. Outra discussão é se criminalizar o Caixa 2 é mesmo a melhor saída. Não cabe anistia. Vou dizer, é um preceito constitucional, a lei não retroage para prejudicar. Mas o que estava errado antes continua errado, mas vão ter que ser punidos pelas leis de antes. E agora, pela lei, agora que nós estamos mexendo. O Caixa 2 já é crime pela atual legislação. Nós estamos aqui a discutir uma nova modalidade de crime que, inclusive, leva a responsabilidade objetiva dos partidos políticos. Não é um tema que nós vamos tratar no Código Penal, e sim no Código Eleitoral, na reforma política e no novo sistema eleitoral que o Brasil tanto requer. No que depender do relator, Caixa 2 vai ser crime sim, mas haverá diferentes tipos de Caixa 2. O crime do Caixa 2 tem que ter claramente escrito na lei, crime de Caixa 2, não tem eufemismo nenhum, é isso mesmo. E aí fica claro, aquele dinheiro que veio de um ato criminoso ou do crime, daquele dinheiro que foi apenas não contabilizado. As duas situações serão crimes, com penas, apenamento diferente, porque elas têm potencial ofensivo diferente para a sociedade. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara aprovou um projeto para proibir o uso de aplicativos e redes sociais que alertem motoristas sobre a ocorrência de blitz no trânsito. O texto pretende alterar o Código de Trânsito Brasileiro, instituindo como infração o ato de conduzir veículo com dispositivo, aplicativo ou funcionalidade que identifique radares ou blitz pelo caminho. O projeto de lei se apoia no Marco Civil da Internet para propor que as redes sociais sejam obrigadas a retirar do ar postagens de usuários com alertas sobre este tipo de ação da polícia em todo o Brasil, mediante ordem judicial. Em caso de descumprimento, as empresas que mantêm estes serviços e seus usuários teriam de pagar multa de R$ 50 mil.
O deputado Hugo Leal, coordenador da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, defende o projeto. Ele disse não ser contrário ao uso da tecnologia no trânsito, mas da forma como essa tecnologia está sendo utilizada. Uma questão é você informar serviço de utilidade pública de congestionamentos, de acidentes que possam estar acontecendo naquele local, na rodovia. Agora, outro é falar especificamente dessas blitz. Isso, ao invés de estar ajudando, está atrapalhando, porque quem sabe se uma das pessoas que foi avisada não é alguém que já está sob efeito de álcool e pode atropelar uma pessoa, pode furar um sinal e bater no outro veículo e até mesmo acidentar uma pessoa que seja da sua família. A deputada Margarida Salomão, titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, é contrária à proposta. Para ela, não é a tecnologia que faz o crime, e sim os criminosos que usam a tecnologia para praticar delitos. Isso eu penso que extrapole a existência do aplicativo. O aplicativo não é para isso. Essa não é a finalidade do aplicativo. Acho que aí campanhas de educação no trânsito, campanhas na direção de maior segurança na sociedade, que também não é só uma questão de polícia, né? Segurança envolve também prevenção e proteção. Eu acho que com essas políticas mais integradas nós podemos avançar. Agora, sinceramente, criminalizar o aplicativo é mais ou menos combater o adultério tirando o sofá da sala. O projeto segue agora para a análise das comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Olha, os food trucks agora estão em alta. Todo fim de semana, aqueles trailers que a gente vê vendendo comida e bebida estacionam em algum parque das cidades brasileiras e fazem a festa de quem está por perto. Um projeto em análise aqui na Câmara pretende regulamentar a atividade, uma vez que os donos dos trailers atualmente não pagam imposto. O assunto foi discutido na Comissão de Desenvolvimento Econômico e a repórter Mariana Monteiro conta como foi. Pizza, hambúrguer, comida árabe, cervejas artesanais e até vinho. Os chamados food trucks estão cada vez mais especializados e tomaram as cidades brasileiras. Eles são uma alternativa aos restaurantes, já que vão aonde o povo está, digamos assim. Nos parques, nas ruas, onde houver eventos culturais. Em lugares onde os restaurantes não chegam. Além do mais, oferecem comida gostosa a preços mais baixos. O problema é que os donos desses trailers não pagam qualquer imposto, não contribuem com a sociedade. E é isso que um projeto que está em análise aqui na Câmara pretende corrigir. Certamente nós iremos encontrar uma alternativa, ou várias alternativas, para que todos que representem o comércio de food trucks possam estar com seus direitos e deveres assegurados. Os representantes dos comerciantes que pagam impostos concordam com a proposta. A legislação, tanto ela de uma forma genérica quanto específica, ela pode preservar a atividade de food truck e ao mesmo tempo proteger os investimentos que foram feitos pelos empresários tradicionais para que eles não tenham uma perda financeira a médio e curto prazo, principalmente. Sabe da importância dos food trucks, que eles viraram uma vedete aí nos últimos anos, está na moda. E a gente tem uma preocupação não para combater, não para sair num confronto com os food trucks, mas pelo contrário, para preservar a atividade dos food trucks. Acho que é necessário uma regulamentação que estabeleça uma zona de conforto aí que minimize o confronto entre o comerciante estabelecido e o food truck. Os representantes dos donos de food trucks que estiveram na audiência pública concordam que é necessário regulamentar a atividade. É importantíssimo a gente poder discutir sobre esse tema, tentar trazer para um cenário nacional toda essa regulamentação da atividade da comida de rua e também poder abrir a oportunidade para outras pessoas contribuírem, tanto as associações como os sindicatos, todo mundo do meio possa contribuir para que a gente tenha realmente uma regulamentação nacional. O Wellington vende almoço em seu trailer e também é a favor do projeto. Ele diz que é melhor estar dentro da lei. No fim das contas, a gente está um pouco abandonado, porque a gente não sabe o que fazer. O que a gente quer é que regulamente mesmo, que se for para cobrar imposto, que cobre o imposto e que dê uma legitimidade para a gente, alguma coisa onde a gente pode se basear, um roteiro
para a gente poder trabalhar em paz. Foi aberta aqui na Câmara a exposição Cores de um Outubro Rosa. As telas produzidas por alunos da Universidade de Brasília buscam chamar a atenção para a importância de se prevenir o câncer de mama. A exposição Cores de um Outubro Rosa conta com 25 telas com técnicas mistas. A mostra tem o objetivo de sensibilizar os visitantes para a necessidade da prevenção contra o câncer e para a luta das mulheres brasileiras por mais igualdade social e qualidade de vida. A ação, organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, conta com telas produzidas por estudantes da Escola de Arte da Universidade de Brasília. O trabalho faz parte da campanha Outubro Rosa do Congresso Nacional. Todo tipo de mobilização chama atenção para que a sociedade esteja mais atenta da importância que é a prevenção contra o câncer de mama. Porque a gente sabe que quando detectado no início, essa doença tem 100% de chance de cura. Essa exposição está exatamente retratando isso. Você vê que todos os quadros tiveram a preocupação de uma forma ou de outra, mostrar dessa importância. Então, a gente fica assim muito gratificado com os alunos, com o da UNB, que vieram para cá, que fizeram essa exposição. É uma maneira diferente de se fazer esse alerta. Nós temos agora as últimas informações sobre como vai ser o dia aqui na Câmara com a Mariana Prischitski. Mariana. Isso, Vera. Lá no corredor das comissões, várias comissões permanentes têm reuniões marcadas para votação de projetos e um destaque é o Conselho de Ética, que pode votar pareceres preliminares relativos a processos contra 3 deputados. O primeiro item da pauta é o processo contra o deputado João Willis, do PSOL do Rio, que foi acusado de quebra do decoro parlamentar em um post no Facebook, no qual criticou os delírios, abre aspas, delírios homofóbicos de políticos e líderes religiosos mentirosos, fecha aspas. Ele estava comentando um massacre de gays em boates em Orlando, numa boate em Orlando, nos Estados Unidos. Bom, o relator desse processo, o deputado Júlio Delgado, sugeriu o arquivamento do caso. Outro processo que pode ser discutido hoje é contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro também, que foi acusado de fazer apologia ao crime de tortura durante a votação do impeachment. O relator desse caso, o deputado Odorico Monteiro, sugere que essa denúncia seja aceita e que o deputado Bolsonaro seja processado por quebra de decoro parlamentar. O terceiro item da pauta do Conselho de Ética é um processo contra o deputado Laerte Bessa, que é do PR aqui do Distrito Federal, é acusado de proferir em discurso no plenário aqui da Câmara ofensas não apenas contra o partido, mas também contra o PT e contra a ex-presidente Dilma Rousseff. O relator desse processo é o deputado Mauro Lopes, do PMDB de Minas Gerais, que sugeriu o arquivamento do caso. Então, esse é o destaque do corredor das comissões agora pela manhã. E aqui no plenário tem uma sessão solene que está para começar, que é em comemoração aos 50 anos do movimento tradicionalista gaúcho. Depois disso, está prevista a extraordinária, com vários itens na pauta, inclusive o projeto da repatriação de recursos do exterior. Vera. Obrigada, Mariana, nos atualizando sobre a agenda da Câmara. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o plenário aprovou em primeiro turno a proposta que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Transferências constitucionais a estados e municípios vão ficar fora do limite do teto. Em debate na comissão que analisa as 10 medidas de combate à corrupção, relator descarta anistia para o Caixa 2. Comissão da Câmara aprova projeto que proíbe o uso de aplicativos que alertem motoristas sobre blitz no trânsito. E esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é terça-feira, 11 de outubro, neste momento em Brasília, 9h19. Para você, um ótimo dia.